começando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Não precisamos esperar o início de um novo ano para realizar algo que desejamos que mude em nossas vidas. A realização de um desejo de mudança pode iniciar a qualquer momento. Por isso, nosso programa de hoje está dedicado à busca de realização das metas e objetivos de vida. E além disso, precisamos pensar de que maneira o nosso pensamento pode ajudar ou não na concretização de algo que esperamos para o futuro. E para abrir as entrevistas de 2016, está conosco o Frater Léo Antônio Ostrovsky, que é bacharel em administração e life coach. Frater Léo, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Vivian. Espero que possamos ter a oportunidade de conversar em outros momentos. Certeza. Léo, então para a gente poder pensar como que nós podemos então alcançar os nossos objetivos de vida. Nós temos geralmente a mania de falar que tudo que acontece nas nossas vidas é por obra, por acaso do destino. A gente pode falar que realmente o que acontece é por obra do destino ou nós temos responsabilidade naquilo que acontece conosco? Essa ideia do destino vem muito da mitologia grega e até mesmo da filosofia fatalista, que é o quê? A gente tem um destino pré-desenhado, pré-escrito. As moiras, que são da mitologia grega, elas falavam, tínhamos a moira que ela tecia o fio, a moira que colocava os altos e baixos da sua vida, ou seja, o momento que você tinha sorte, o momento que você tinha azar, e a última moira que ela cortava, dava o fim. Então isso vem dizendo desde antigamente que nós estamos predestinados a algo. Mas a gente para e pensa, mas se Deus deu o livre-arbítrio para a gente, será que somos obrigados a viver a isso? Ou será que são tendências que nós colocamos a nós mesmos de seguir aquilo? Certo. E nós temos aquela sensação de que só realmente podemos ser felizes se a gente consegue realizar os nossos objetivos de vida. Para realizá-los é algo que nós precisamos aprender a como fazer ou não? É engraçado porque quando a gente vai para a escola, nós aprendemos várias coisas, mas não aprendemos a viver. Isso é bem nítido, a gente não aprende a como se virar num dia a dia, a ter a inteligência emocional, a conversar corretamente com outras pessoas. E uma outra coisa, é saber o que a gente quer. A gente realmente definir o objetivo. Nós somos preparados apenas para o Enem e para o vestibular. Então, tem como se aprender a conseguir o que a gente quer. E é super simples, não tem muito mistério. O mesmo acontece com o planejamento daquilo que a gente deseja? Sim, o planejamento ele é um fator importante daquilo que a gente deseja para o nosso futuro, ou até mesmo como o Peter Drucker ele fala, não existe melhor maneira de você prever o futuro do que você mesmo criar. Ou seja, se a gente cria ele, é muito mais fácil tornar realidade. Se a gente deixa, parafraseando Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida vai te levar para onde você quiser, ou não. E na ordem a gente tem um conceito que é o conceito de criação mental. Tem como a gente estabelecer uma relação entre a criação mental e essa busca pela realização dos desejos, daquilo que a gente busca alcançar na nossa vida? Certeza. A criação mental é um dos primeiros passos que a gente pode definir um pouco mais do desenho do nosso objetivo, do nosso futuro, do que a gente quer. Quando a gente fala em criação mental, a gente tem que definir realmente o que nós queremos. Não quero entrar muito no mérito do processo da criação mental, mas o principal ponto é o que realmente eu quero, que é o primeiro passo de quando a gente vai desenhar o futuro, vai traçar uma meta, que é o que realmente eu quero. Se eu quero uma casa, quantos cômodos tem essa casa, em qual cidade, que cor é a casa, quem vai morar na casa comigo, vai ser uma casa ou vai ser um lar? Isso tem que ficar muito claro, até mesmo na criação mental. Se você não tem bem claro isso na criação mental e até mesmo o seu objetivo, a chance de não ocorrer é muito maior. Então, na verdade, o primeiro passo é realmente a gente saber o que realmente quer. Isso, tem até a passagem da Alice no País das Maravilhas que ela pergunta para o gato. Gato, qual caminho eu devo seguir? E o gato pergunta para ela, aonde você quer ir? E ela outra vez responde, qualquer lugar serve. E ele fala, então qualquer caminho serve. Pergunta mais uma vez entregada, mas esse caminho vai me levar a algum lugar? E o gato responde, sim, se você caminhar bastante, você vai chegar em algum lugar. Ou seja, se você não sabe realmente o que você quer, qualquer caminho serve. Se você quer passar num vestibular, qualquer vestibular você pode passar.
Mas qual curso você quer para sua vida é diferente. A pessoa que você quer ter ao seu lado, como ela quer, que comportamentos ela tem, como ela é com você, como ela é fisicamente, você quer. O carro, como você quer um carro? Ah, você quer um carro simples, um carro de luxo, um carro... O que você realmente quer? Qual o seu desejo, o seu sonho, o que você quer realizar? Se você quer emagrecer, quanto você quer emagrecer? Tem que estar bem definido. Porque não adianta você falar, eu quero passar no vestibular. Você pode passar, mas se você não sabe aonde, qual vestibular, não importa. O que você deseja a partir do momento que você quer cursar o curso não adianta. Não adianta. Então a gente tem que realmente ter as coisas muito bem determinadas, né, para poder alcançar e daí seguir os passos para atingir. Bem determinado, bem escrito até mesmo. O principal passo, o início disso tudo é saber o que eu quero. Aí depois temos outros passos, que é o segundo, o tempo, quando eu quero isso. Mas lembrando que o tempo, às vezes, ele é um pouco traiçoeiro. Às vezes você quer emagrecer muito rápido, não vai te fazer não vai ser saudável para você. Ou seja, você pode ir lá muito bem fazer uma cirurgia e, está super magro. Mas quais são as consequências disso? Então você tem que levar muito tempo, a consideração o tempo. Vestibular só tem às vezes 2 vezes por ano, então não adianta você, em agosto, querer passar se o vestibular é em julho. Então você tem que levar essas considerações. O terceiro passo, vamos entrando uma vez, qual a importância disso? Se você não tem uma devida importância, não adianta, você vai deixar para o lado. Você vai criar barreiras para seguir o teu sonho. Então, é importante para mim ter o carro, passar no vestibular, emagrecer? E por que é importante para mim? Se tua importância for menor, não adianta. Você não vai querer. O outro passo é evidências. Como eu vou saber que eu consegui isso? Se o teu sonho é emagrecer, é como você vai se ver no espelho, se é conseguir um emprego, tendo o crachá da empresa, recebendo olerite, o quê? Como você vai saber que realmente você conseguiu aquilo? E os últimos 2 passos que são os mais importantes. É o compromisso, você assumir um compromisso com você mesmo. Você não está assumindo com Deus, com ninguém, é com você mesmo. É um compromisso pessoal para a sua felicidade. E o 6º que é responsabilidade. Você se tornar responsável pela sua vida. Não deixar a vida leva... Não, é você falar, eu quero isso e eu vou seguir isso. É você focar. E você, assim, tem alguma dica? Isso é importante a gente sempre anotar? Alguma maneira, assim, que realmente possa nos ajudar, né, a seguir esses passos? Claro, o primeiro passo que você pode fazer, pegar uma folha, um caderno, um diário, alguma coisa que você seja seu primeiro, isso é bem importante. Você não esteja tão aberto às pessoas, porque é uma coisa sua. E você anotar o que você quer. Vamos lá, fazer um dream list, uma lista de sonhos. Eu quero ter uma casa em tal lugar, de tal jeito. Escreva realmente o que você quer. Ali vai ser o teu desejo principal. Depois disso, você colocar seu nome completo, sou responsável pela minha felicidade. Porque o jeito mais fácil, você estar sozinho, você assumir um compromisso com você. É você escrever e depois você assinar para você mesmo. E ler aquilo diário, semanal, de acordo com o teu desejo. Se é emagrecer e ir para a academia todos os dias, você ler diariamente aquilo. Para quê? Criar um hábito. Se você não tem um hábito de focalizar aquilo, você não vai esquecer. Você vai de novo colocar barreiras, vai falar, mas hoje eu não posso, não, hoje eu tenho uma coisa para fazer, você vai criando barreiras. Você não vai conseguir sair daquilo. Certo. Bom, então a gente já sabe quais são os passos. Agora, por que é tão difícil? Por que a gente se boicota tanto, né? E se existem algumas emoções que estão relacionadas a isso? Não é difícil. Eu gosto de falar que é desafiante. Vamos trocar a palavra difícil para desafiante. O primeiro a gente vive numa bolha, uma zona de conforto. Por mais assim que você não esteja confortável, você não quer sair daquilo. Às vezes é muito mais fácil ficar assistindo a novela à noite do que ir para uma academia. É muito mais fácil você sofrer aquelas consequências diárias de pegar o ônibus, alguma coisa, do que procurar um carro, guardar um dinheiro. É muito simples, você está acostumado a isso. A hora que você começa a sair, parece que algumas coisas acontecem. E a gente fala, o primeiro quilômetro é o mais difícil. Você tem que ter um suporte, tem que ter alguém do teu lado. Por quê? A chance de você desistir é muito grande.
As 4 emoções que nesse período ocorrem é a ansiedade, o medo, a dúvida e preocupação. Ansiedade é uma coisa assim que eu brinco, é o futuro em excesso. Ah, não, já cria toda uma coisa errada antes, já fala, não, vai dar errado, não, não é isso. Às vezes a pessoa é muito mais simples. Ah, não vou, vou chegar na pessoa, ela vai dizer um não. Será que vai dizer não? Vai dar um oi? A pessoa já cria todo um futuro que não existe ainda. O medo é o e se? E se acontecer isso, e que aquilo? E preocupação. Vou deixar de fazer isso, vou deixar de viver com aquilo, o que vai ser de mim? Esquece, mantenha a calma. Medita um pouquinho, tranquilo, e foco. É o mais fácil para esses momentos. Importante é o foco. É o foco. Bom, além de superar essas emoções, né, como é que a gente pode manter a motivação? Então, se é um desafio, eu tenho noção de todas essas minhas emoções que eu preciso superar, mas como manter a motivação? Porque eu acho que a gente tem essa tendência, muitas vezes, de se auto-boicotar. Como eu falei, a zona de conforto faz o auto-boicote. A motivação primeiro, é o foco, como eu falei, você escreve, você tem algum lugar que você lembre o que você quer. Não precisa ser o teu desejo escrito, mas pode ser alguma coisa que cria o gatilho daquilo, de voltar à ação. Ter alguém, um coach, um mentor, algum amigo que não vai te prejudicar. Às vezes as pessoas elas falam, não, para que isso, para que aquilo, não, para que emagrecer, para que fazer um vestibular tão caro ou tão difícil. Às vezes elas querem o teu bem, mas às vezes acabam fazendo mal ao mesmo tempo. Não que elas estejam erradas, mas no conceito delas, aquilo não vai te fazer bem. Mas se você não provar, você não saber o que aquilo acontecer, então tem alguém que vai te apoiar, independente de qual fase que você esteja, ou o quê, que vai falar, não, Léo, vamos seguir, vamos em frente, que esteja do seu lado. Responsabilidade, assumir o controle, você ser responsável por aquilo. Hoje todo mundo fala, o país está em crise. Mas é o país que está em crise, não você. Você pode transformar e você deve transformar. Se você assumir que a crise é em você, tudo vai ficar incrível. Você tem que transformar. Ação é extremamente importante. A gente até brinca. Você pode mover montanhas, pode. Mas se você não partir para ação, não vai acontecer. Faça agendas pequenas, ações pequenininhas que vão levar num projeto grande, maior. Se é comprar o carro, guarda ali R$1, R$2, R$3. Começa a visitar concessionárias, empresas que vendem carro, e veja, comece a entender aquilo que você quer e como você quer. Certo. Bom, além de tudo isso que a gente falou, né, que depende de nós, a gente também tem leis que regem, na verdade, as nossas vidas. Né? E quais são elas e como que elas podem nos influenciar nessa busca pela realização do que a gente deseja? Então, nós temos mais ou menos 7 leis que regem, eu até gosto de falar assim, é um pouco da mistura de envenenamento mental e a nossa vida. A primeira lei é a lei da causa. Isso vem muito da inteligência emocional, da neurociência, que é o quê? Pensamento que gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, tudo que você pensa vai gerar uma emoção no seu corpo, que vai gerar uma ação e um resultado. Se você pensar que você está velho, teu corpo vai entender que você está velho. E tudo vai tender para isso. Nisso entra a segunda lei, que é a lei da busca. Para todo o resultado, há um esforço contínuo antes. O medalhista de ouro não chegou lá e ganhou a medalha. Ele treinou antes. Nós temos a tendência a só ver o resultado final e nunca o processo. Mude o foco para o processo. Qual que é o primeiro passo? O que fez? Então, primeiro, causa, a busca, entra aí a terceira, a lei do controle. Você pode transformar a sua vida desde que você assuma o controle daquela área. Meu casamento acabou ou eu deixei acabar? Voltando à crise, a crise está comigo ou não está comigo? A hora que você assume o controle e a responsabilidade daquela área, você começa a transformar. Se você deixar o vento, ou o Léo, vai se levando, vai acontecendo. A quarta lei é a lei da crença. Tudo que você acredita com emoção se torna uma realidade. Falando sobre crença, é interessante explicar mais ou menos como que um elefante é preso no circo.
O elefante, quando ele é bebê, eles colocam um anel em volta da perna dele e prende com um prego. Toda vez que ele vai andar, ele não consegue estender muito, mesmo com aquela força. E aquilo vai criando uma algema na perna dele toda vez. Ele vai indo, vai indo. Na hora que ele está grande, aquilo está tão enraizado nele que ele não consegue ir para frente daquilo, que você não precisa colocar um prego no chão tão forte. Porque aquilo já está tão enraizado nele que não acontece. Então, tudo que você acredita, de novo, voltando à lei da busca e do pensamento, se eu acredito que eu estou velho, você começa a viver isso. E você vai alimentando aquilo, vai acontecer. Então, veja qual crença que você tem hoje. Os ricos não vão para o céu. Não importa qual crença que você tem. Na minha família é sempre assim. É uma crença assim que eu escuto muito. Minha família é sempre assim. Vem de família. Não. Mude. Você pode. Foi colocado em você. Você pode e deve limpar. Nisso entramos na próxima lei, que é a lei da atração. O que é a lei da atração? São todas as leis dentro de você. Ou seja, tudo que você pensa, tudo que você busca, tudo que você não tem controle ou tem controle, tudo que você acredita, você vai atrair. Você cria um campo em você que começa a focalizar naquilo. Se eu estou velho, você começa a ver pessoas mais velhas, você começa a ver programas que tendem a ser para pessoas maiores, e etc. Você começa a atrair aquilo. As pessoas que vêm conversar com você já não são mesmo, às vezes, da faixa etária, ou são de outros níveis. Então você começa a mudar, você começa a atrair. E por último vem a lei da reversibilidade, que é o quê? Tudo que está dentro de mim é um reflexo, tudo que está fora é um reflexo de dentro de mim. Ou seja, se a minha vida está uma bagunça, dentro de mim como está? Está arrumado, os pensamentos aquele fluxo de pensamentos está em excesso, eu só estou pensando em coisas ruins e está trazendo coisa ruim. Então tudo que está dentro de... Se eu estou falando mal de alguém, será que eu estou falando mal da pessoa ou é alguma coisa dentro de mim? Que eu estou querendo expor ou está refletindo na pessoa e eu quero expor isso. E essas são as leis. O autoconhecimento é fundamental nesse processo. É extremamente importante. O autoconhecimento, tanto para resolver ou conseguir realizar algum processo na sua vida, algum desejo, é importante, mas ter o controle da sua vida. O autoconhecimento é a base de tudo. Quando você começa a desenhar o seu futuro, você tem um dos passos para o autoconhecimento. Tanto que a gente começar a falar de alguns problemas que a gente tem na vida, um deles eu gosto de falar que é o crítico interno, que vem a ser da questão entra de novo na lei da causa e também da ansiedade, e o mais importante, do envenenamento mental, que é o que você fala para você mesmo. Que tom você usa com você mesmo? Você usa um tom legal, um tom alto? Você briga com você mesmo? Você xinga você mesmo? Você repete crenças que você tem na sua vida? Por exemplo, eu sou burro, eu sou ignorante. Você repete isso dentro da sua cabeça? E que emoção na hora que você repete você está trazendo? O que esse crítico está falando? Tem até um provérbio, eu não vou lembrar o número agora, mas ele diz, aquele que pensa para si mesmo, o é. Ou seja, você pensa que você não é capaz, você não vai ser capaz. Se você pensa que vai dar errado, tem até uma tirinha que eu brinco às vezes que assim, um menino está falando, planejei tudo que se der errado. Daí a minha pergunta, e se der certo? Aí ele responde, eu não pensei nisso. Nós temos a tendência a pensar que tudo vai dar errado. Então, Lau, já que você tocou no envenenamento mental, como é que a gente pode evitar? Né? Se a gente tem esse crítico interno, tem essa vozinha que a gente tende sempre a pensar para o negativo do que para o positivo, né? Esse crítico interno acaba nos levando. Então, como que a gente pode evitar esse envenenamento mental? Um dos passos básicos é o quê? Veio aquele pensamento, respira e fala. Vamos por assim, racionaliza ele. É verdade? Será que não foi uma vez ou foi algumas vezes que estão me trazendo isso? Será que está acontecendo em mim isso ou eu estou generalizando? A gente tende muito a generalizar. Todo mundo faz isso, todo mundo faz... Não estou generalizando. Que emoção está ligado nisso? Na hora que eu penso aquilo, gera alguma parte no meu corpo, eu sinto alguma coisa. E se você sentir, nomeie essa sensação. O que você está sentindo, para você já começar a dominar isso.
Junto nisso, nessa questão do envenenamento mental, a gente tem um negócio que a gente chama de self 1 e self 2. O self 1 é aquele que a gente nasce, que é o infantil, que brinca, que sabe rir de si mesmo, é curioso, gosta de se divertir. E tem o self 2, que é aquele que é crítico, é autoritário, é certinho, é quadrado em excesso, não pode, não pode, não pode. Um exemplo disso que eu sempre dou é o casamento. Cerimônia, todo mundo certinho, com roupinha, a pessoa nem se mexe direito para não casar, não passar vergonha, nada. Começou a festa, começou música, ou até mesmo a pessoa bebeu um pouquinho, pronto, self 1 vem pra frente. Por quê? É o brincalhão, é o que gosta de experimentar, é o que não tem medo de arriscar, que vai atrás, quer saber. Então você tem isso bem nítido. Começo da festa, a pessoa tudo certinho, o self 1 que não pode passar vergonha. Esse é incrível. Não posso passar vergonha, não... É a síndrome do patinho feio. Uhum. Começou a festa, pronto, a pessoa já se solta, já começa a beber, já tira a gravata, já começa a colocar coisas. Ou seja, o self 1 é o que a gente tem que controlar. A gente tem que manter, se permitir, perguntar, ser curioso, arriscar, não ter medo de passar vergonha. A gente coloca tantas caixinhas, tantas lacunas na nossa vida, que só faz a gente ser mais triste, a gente se fechar mais, a gente não ser feliz. E de novo, a viver naquela bolha do deixa a vida me levar e não assumir o controle. Bom, Léo, a gente falou muito da importância do pensamento, né? Então, para a gente poder realmente concretizar esses objetivos de vida, a gente tem que conhecer as nossas emoções, né? Controlar a nossa forma de pensar. É esse o caminho? São os principais. É o caminho básico. A gente entra daí na ação. Uhum. A ação é extremamente importante. Não adianta você querer, que dizem, querer é poder. Não. Ele é desde que você haja. Então, se você não planejar uma agenda, não falar qual que é o passo que eu tenho que dar, o primeiro passo, você nunca vai sair daquilo. Uhum. Ou seja, a gente planeja, se prepara, essa parte que eu falo assim, do planejamento e do se prepara é uma coisa mais interna. O ação, o correr atrás é externo. Voltando um pouco assim na parte de administração, a gente tinha o que a gente chama de ciclo PDCA, que é plan, de planejar, do, que é o fazer, ou seja, você vai fazer, o check, que é aquela volta. Eu estou no meu objetivo, estou conseguindo algum resultado, o caminho está indo certo, que é o check, está ok, continua. Se não é, acta. Haja para corrigir aquilo. Ou seja, você planeja, você começa a agir, volta sempre no planejamento inicial para você continuar agindo. É engraçado porque quando eu falo nessa parte de planejamento, tudo, a gente fala naquela brincadeira de rede social. Foco, fé, força. É isso, é foco, a fé eu tiraria para ação e força, é você ter força para você se manter. Uhum. Ou seja, conhecimento interior e ação. Joia. E, Léo, a gente também tem, né, ainda voltando um pouquinho nessa questão do envenenamento mental e das emoções, a gente tem aquelas emoções que constroem e as que destroem, né? Você pode comentar um pouquinho pra gente a respeito? Claro, posso sim. Nós temos que entender aquela máxima de René Descartes. Penso, logo existo. Algumas pessoas, alguns neurocientistas, há algum tempo atrás, começaram a falar, eu sinto, eu existo. Não, nós temos 3 cérebros. O primeiro é o reptiliano, que é o das funções básicas. O segundo, que é o límbico, que é o emocional, que é o cérebro mamífero. E o terceiro, que é o neocórtex. O neocórtex é o racional. Só que o que acontece? Vamos fazer uma comparação. O límbico, que é onde estão as emoções e que a gente estoura muito mais rápido, é um leão. E o neocórtex seria o domador de leão. Sempre o leão vai ser mais forte que o domador. Por isso que a gente tem que... O domador, ele tem que saber controlar as emoções, mas ele também tem que saber o respeito da emoção. Para você controlar a emoção que te destrói, pegar mais simples, começa a sentir, começa a ficar com raiva, alguma coisa, veja qual o pensamento que está voltando, se é um pensamento, é uma memória, e aonde está isso acontecendo. Senta, nomeia. A gente tem tendência a ter só 4 emoções. É medo, ansiedade, raiva e ódio. Ou amor. São poucas emoções. Será que a gente só consegue nomear só 5 emoções que a gente tem? Será que a gente não está com nostalgia? Será que a gente não está enfurecido?
Entenda a emoção que você tem. A partir do momento que você nomeia ela, a gente começa a criar um pouco que a gente fala, a inteligência emocional. Você começa a descobrir o que ela é mesmo. Não é só uma generalização. Outro passo importante, eu brinco, que é a penseira do Harry Potter. Que, para quem não conhece, o Dumbledore tinha uma penseira, ele pegava um pensamento e colocava dentro de uma penseira, porque aquilo incomodava ele. Se tem alguma coisa, alguma emoção, um sentimento, uma memória que está te incomodando, o que você pode fazer? Pega um papel e começa a escrever tudo que vem na tua mente. Não se bloqueie. Se não vem nada do que você escreveu, não consigo escrever. Porque a hora que você começa e não se critique, escreva. Coloque tudo aquilo que você está sentindo. Se tem uma pessoa que está te incomodando, qual o motivo, o que te faz dentro te incomodar? Escreva. A hora que sentir que tá bom, geralmente 3, 4 minutos, o que você faz? Rasga. Você está limpando aquilo de você. Você está tirando aquilo que te está incomodando. E a terceira ferramenta que eu acho incrível, e é uma coisa assim que a Ordem sempre explica muito, é o quê? Meditação. Você não precisa parar em posição flor de lótus e etc. Não precisa disso, gente. Senta confortavelmente 2 minutos do seu dia. Dentro das tuas 24 horas, 2 minutos não vão fazer falta. Senta, puxa o ar tranquilamente, segura, solta devagar. E se concentra na respiração. Não precisa ficar, eu preciso fazer um mantra. Não, se concentra única na respiração. Vai chegar um momento que tua mente vai fugir, ela tende a fugir. Volta a tua atenção para a respiração, para a gente criar o que a gente chama de meta-atenção, que é um outro passo para o desenvolvimento da inteligência emocional. Nossa, Léo, muito obrigada, né? Eu espero que a gente tenha realmente conseguido ajudar as pessoas a desenharem o seu futuro, né? Se prepararem realmente para realizar, para concretizar aquilo que desejam para as suas vidas. E eu espero que você venha, né, novamente no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivian. E lembrando, então, do nosso e-mail, que é o presenceharmonia@morte.org.br. Esperamos os seus comentários, as suas sugestões, que a gente sempre busca construir o programa também com a sua colaboração. Agradecemos a sua participação e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!